Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal PMOC e Companhia. Eu sou Nelson de Souza e vamos conversar um pouquinho mais sobre segurança do trabalho, sobre PMOC e sobre qualidade do ar interno. Antes de mais nada, pessoal, eu quero agradecer muito a todos os inscritos do canal. Esta semana nós chegamos ao 100º inscrito no nosso canal. Pessoal, isso me deixa muito feliz, me deixa muito motivado e me faz trabalhar cada vez mais para poder trazer para vocês o máximo de informações possíveis a respeito de qualidade do ar interno, PMOC e tudo o que rege esse mundo maravilhoso da refrigeração e da segurança do trabalho. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Se você não é inscrito no canal, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, está assistindo o nosso canal pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações e comente e compartilhem esse vídeo também e os outros e os demais vídeos do canal, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Pessoal, hoje eu venho fazer esse vídeo em especial porque o outro vídeo que eu gravei sobre esse assunto, ele acabou saindo sem áudio. Eu não percebi, ele acabou ficando sem o áudio. Mas esse agora, vamos lá, já acertei aqui o áudio, já estou com retorno aqui, então já tá melhor para a gente poder conversar. Bom, pessoal, por que eu venho trazendo esse vídeo aqui para vocês? Primeira coisa, o Ministério Público do Trabalho, ele é o órgão, a instituição que cuida, né, dos interesses dos trabalhadores de uma maneira geral, da sociedade, né, de uma maneira geral, em relação às normas, à prática das normas legais. Então vamos lá. O que aconteceu? No dia 18 de agosto, dia 18 de julho, né? Dia 20 de julho desse ano, obviamente, 2022, o Ministério Público do Trabalho, ele publicou na sua página da internet, eu vou colocar aqui para vocês, tá vendo? Uma orientação interna sobre a revisão das normas regulamentadoras. Tá? Isso é muito importante a gente saber, porque dependendo da interpretação que tiver esse documento, as pessoas, algumas ações do Ministério do Trabalho, dos auditores fiscais do trabalho, podem ser invalidadas, tá? Podem ser invalidadas, autuações inclusive. Por quê? Porque algumas normas regulamentadoras, elas ferem princípios constitucionais básicos, como o princípio da legalidade, como o princípio do livre exercício profissional, como o princípio da tecnicidade, acho que não me lembro agora, mas eu vou ler aqui no texto para vocês vão acompanhar comigo e vocês vão ver que algumas normas regulamentadoras precisam ter o seu texto revisado, tá? E o Ministério Público do Trabalho, ele está muito atento com isso. Então, o intuito dessa orientação é o quê? É passar para os procuradores do Ministério do Trabalho a necessidade de um entendimento igual em todos os estados do país. Tá? Então, assim, essa orientação é para que os procuradores do Ministério do Trabalho fiquem atentos a possíveis violações aos princípios constitucionais e legais existentes nos textos das novas NRs, tá? Então, é muito importante, tá, vocês saberem disso. Lógico, isso é uma interpretação do Ministério Público do Trabalho que, no meu modo de entender particular, deve ser enviado para a Justiça poder tomar as devidas providências se que achar cabível, tá? Mas é um princípio, digamos assim, um cuidado que o Ministério Público do Trabalho está tomando
para que vocês possam, para que os trabalhadores e as empresas, de uma maneira geral, não se sintam invadidas nos seus direitos constitucionais básicos, tá? Que são que são os princípios da legalidade, onde todo ato normativo, todo ato administrativo público, ele deve ser deve estar de acordo com a Constituição e de acordo com todas as leis, não podendo jamais uma norma infralegal ser mais exigente do que uma norma, do que uma lei, né? E algumas vezes a gente vê que alguns textos da lei, das normas regulamentadoras, têm essa tendência, mas vamos aguardar um pouquinho a interpretação dos magistrados, né? A interpretação das pessoas que são mais ligadas ao direito, e para que eles possam dar um posicionamento mais claro sobre o assunto, tá bom? Então eu vou colocar aqui na tela para vocês e eu vou ler com vocês o que está escrito nessa orientação, tá? Veja bem, é uma orientação, tá bom? Então, ou seja, vamos lá. O Ministério Público do Trabalho afirma... Cadê? O Ministério Público do Trabalho afirma que as normas regulamentadoras revisadas recentemente pelo governo federal contêm flexibilizações, desregulamentações e liberações que podem impactar violação ao princípio constitucional do risco ocupacional regressivo mínimo, além de implicar, em tese, no retrocesso social na área de saúde e segurança do trabalho. A orientação número 30, que é essa orientação que a gente vai ler aqui, vocês podem ver que eu estou no site do Ministério Público do Trabalho, tá? MPT. Depois eu vou deixar o link dessa matéria para vocês. É voltada a procuradoras e procuradores da instituição e tem como objetivo uniformizar a atuação do MPT em todo o país em relação ao tema. Gente, o que é que isso significa de concreto para nós? Bom, significa o seguinte, que nem eu falei. O Ministério Público do Trabalho está atento, tá, aos textos das novas normas regulamentadoras, para que esses textos não invadam, não deixem, como é que eu vou falar para vocês? Para que esses textos não se tornem ilegais e, por consequência, acabem sobrecarregando a Justiça do Trabalho com ações contra os atos praticados pelos auditores fiscais, tá? Então, muito importante a gente saber isso. Então, o que o Ministério Público do Trabalho está fazendo? Ele está enviando uma orientação para que todos os procuradores do trabalho do Brasil, eles fiquem atentos aos textos das normas regulamentadoras, tá? Em realidade é isso, tá? Em realidade, o que o Ministério Público quer trazer? Tem o objetivo de uniformizar a atuação do MPT. E o que é uniformizar? É para que todos tenham o mesmo entendimento, tá? Então, para que o entendimento no Estado não seja diferente do entendimento, por exemplo, o entendimento de um procurador aqui do Estado de São Paulo não seja diferente de um procurador, de um entendimento de um procurador no estado, por exemplo, do Amazonas, no estado de Roraima, no estado do Rio Grande do Sul, no estado de Goiás, enfim, para que todos tenham o mesmo entendimento sobre o assunto. Continuando. No documento, a instituição afirma que vem identificando inconstitucionalidades, inconvencionalidades e ilegalidades em diversas alterações legislativas que tratam de prevenção de doenças e acidentes relacionados ao trabalho. Diante disso, o MPT vai analisar de forma criteriosa casos que envolvam normas regulamentadoras com base na Constituição Federal, no direito internacional e na legislação nacional sobre o tema. Olha que importante é essa atuação do Ministério Público do Trabalho. Olhem que importância que está. Então,
as normas regulamentadoras, os novos textos das normas regulamentadoras serão analisadas pelo Ministério Público do Trabalho, diferentemente do critério técnico, tá? Veja bem, com isso, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui nesse canal. Os técnicos, os profissionais que elaboraram as novas normas regulamentadoras são pessoas técnicas, tá? São pessoas da área de engenharia, são pessoas da área de consultoria de segurança do trabalho, são profissionais muito técnicos e fizeram excelentes normas. São normas muito bacanas que envolvem assim, a segurança do trabalho da forma prevencionista. Porém, talvez a preciosidade técnica tenha deixado de levar em consideração a adequação jurídica da norma. Tá? Por quê? Segundo o Ministério Público do Trabalho, tem algumas inconstitucionalidades, digamos assim, e ilegalidades no texto dessas normas. Por quê? Porque elas foram escritas de uma forma estritamente técnica, muito bem escritas, muito bem detalhadas, porém, por desconhecimento que lógico, quem é técnico de engenharia não vai entender de direito. Mas faltou uma consultoria jurídica para que pudesse adequar esse texto, no meu modo de entender, tá? Aos princípios da legalidade e aos outros princípios que o Ministério Público do Trabalho entendeu. Então, pessoal, é importante a gente ter essa ideia, a gente ter esse conhecimento. As normas regulamentadoras, elas regulamentam uma lei, ou seja, elas dão a legalidade, elas dão o poder de fiscalização, elas dão o poder e os parâmetros para a fiscalização do cumprimento da lei, tá? Então, assim, as normas regulamentadoras que passaram a valer desde 3 de janeiro de 2022, desse ano, portanto, então, elas estão sob a mira do Ministério Público do Trabalho para que os aspectos, as melhorias jurídicas das normas também sejam aplicadas para que o maior número de pessoas, o maior número de profissionais possam ser atingidos, possam ser beneficiados sem a violação de qualquer direitos legais e constitucionais, tá? Então, voltando ao assunto aqui, vamos lá. As normas regulamentadoras revisadas após a publicação do Decreto 9944 de 30 de julho de 2019, que reinstituiu a CTPP, como Comissão Tripartite Paritária Permanente, constituem um novo arcabouço normativo de prevenção de acidentes e adoecimentos relacionados ao trabalho que podem ensejar vulneração ao princípio constitucional do risco ocupacional regressivo mínimo. Vou pesquisar sobre isso e trago para vocês. Bem como retrocesso social na área de saúde e segurança do trabalho. Tá? Isso é a visão do Ministério Público do Trabalho. Eu não concordo muito com algumas coisas, mas deixa eu colocar aqui para vocês, continuando. Notícias de fato, ou seja, o que são notícias de fato para o Ministério Público do Trabalho? Notícias de fato para o Ministério Público do Trabalho são as denúncias, são as reclamações que nós, população, nós, trabalhadores, nós, profissionais, empresários, podemos fazer diretamente no site do Ministério Público do Trabalho. E essas reclamações, elas geram notícias de fato que vão ser averiguadas. Ou seja, você entra com uma reclamação, digamos assim, essa reclamação vira uma notícia de fato, e essa notícia de fato vai ser investigada pelo Ministério Público do Trabalho para que ele tome as providências que achar necessárias que devem tomar. Então, isso é o que está acontecendo. O Ministério Público do Trabalho está recebendo muitas reclamações, muitas notícias de fato a respeito de ilegalidades e inconstitucionalidades existentes nas normas regulamentadoras.
Então, isso é uma condição extremamente importante. Então, isso foi investigado, com certeza, pelo Ministério Público do Trabalho, e os procuradores chegaram a essa conclusão. Tá? Então, eles estão preocupados com isso e vão tomar as providências que devem ser tomadas a título de Ministério Público do Trabalho. Vamos lá, vamos voltar lá. Então, notícias de fato envolvendo o sistema de normatização integrado pelas normas regulamentadoras devem passar por controle de constitucionalidade, convencionalidade e legalidade, na forma indicada em quadros descritivos das principais irregularidades identificadas pela Coordenação Nacional e notas técnicas aprovadas pelo colegiado da CODEMAT. Enquanto a mera aplicação literal das novas normas não traduz a prioristicamente evidência da inexistência de lesão aos interesses tuteláveis pelo Ministério Público do Trabalho. Ou seja, o que o Ministério do Trabalho quer dizer nesse parágrafo? Ele quer dizer que existem ilegalidades, inconstitucionalidades que estão sendo investigadas e que a Coordenação Nacional e que essas irregularidades foram identificadas pelo Ministério Público do Trabalho. E, portanto, né, essas irregularidades fazem parte do arcabouço dos interesses tuteláveis pelo Ministério Público do Trabalho. Ou seja, a partir do momento que essa interpretação passa a prejudicar ou passa a interferir nos interesses dos trabalhadores, da população em geral, significa que faz parte sim do arcabouço do trabalho, ou seja, faz parte da obrigação do Ministério Público do Trabalho investigar isso. Tá? Eu vou clicar aqui no documento que nós acabamos de ler agora, tá? Para vocês poderem ler esse documento. E então é um documento rápido, ele tem 2 parágrafos, tem uma lauda só, eu vou colocar aqui um zoom maior para que a gente vocês possam entender isso, tá? Vamos lá. Agora sim, vem para cá você. Vamos lá. Orientação CODEMAT. Número 30. As normas regulamentadoras revisadas após a publicação do decreto que reinstituiu a CTPP, constitui um novo arcabouço, como eu já li, já está escrito lá na matéria, né? Normativo de prevenção de acidentes e adoecimentos relacionados ao trabalho que podem ensejar vulneração ao princípio constitucional do risco ocupacional regressivo mínimo, bem como retrocesso social na área de saúde e segurança do trabalho. Nesse ponto, eu discordo que é um retrocesso social, mas o Ministério Público do Trabalho está dizendo que sou eu para discutir, né? Mas assim, eu acho que o gerenciamento do risco ocupacional, ela é um grande avanço, o gerenciamento do risco ocupacional é um grande avanço na área de segurança do trabalho, pois prevê que as empresas tenham a obrigatoriedade de gerir esse risco, né? Não só apresentar documento, mas tomar cuidado, fazer que seja de forma contínua e não de uma forma estática, o gerenciamento do risco ocupacional, porque isso vai trazer benefícios lá no futuro em realidade, para o sistema de saúde, para o INSS, enfim, evitando lesões e agravamentos da saúde do trabalhador. Então, nesse ponto, eu acho que o gerenciamento do risco ocupacional, ele institui, né, um cuidado maior que as organizações têm que ter com a saúde e a prevenção de acidentes do trabalho. Então, nesse ponto eu acho muito legal. Porém, um dos princípios que eu acho que deve ser respeitado é o de que uma norma, como eu falei no princípio do vídeo, uma norma infralegal, ela não pode ser mais exigente do que a lei.
tá? Então ela tem que exigir algumas interpretações, ela tem que exigir os cuidados necessários, mas ela não pode infringir a lei. E qual a lei? A lei que ela não pode infringir é a CLT. O Decreto-Lei 5452 de 1º de maio de 43. É a CLT, gente. Então, uma norma infralegal não pode exigir mais do que a lei. Então, uma norma regulamentadora, ela é regulamentadora. Ela só vai pegar o que está escrito na lei e trazer os parâmetros para que essa norma seja cumprida, para que a lei seja cumprida, para que a lei seja fiscalizada. Essa é a intenção de uma norma regulamentadora. Jamais uma norma regulamentadora pode impor exigências maiores do que a lei já está propondo. Tá? Então, esse, eu acho, no meu modo de entender, um dos princípios que deve nortear o novo entendimento aí das normas regulamentadoras. Enquanto isso, a gente vai convivendo com isso. Então vamos ao segundo parágrafo agora, que diz: notícias de fato envolvendo o sistema de normatização integrado pelas normas regulamentadoras devem passar por controle de constitucionalidade, convencionalidade e legalidade, na forma indicada em quadros descritivos das principais irregularidades identificadas pela Comissão Nacional e ou notas técnicas aprovadas pelo colegiado do CONDEMAT. Isso a gente já leu no finalzinho da matéria, né, que a gente estava lendo lá no site do MPT. Então, Luciano Leivas, veja bem, olha só que legal. Eu conheci o Luciano Leivas numa live, agora que eu tô vendo. Numa live não, num congresso de engenharia no Combrava, tá? Eu conheci o Luciano Leivas no Combrava, que aconteceu ano passado, e percebi então que realmente há é assinado pela Márcia Camei Lopes Aliaga, Procuradora Regional do Trabalho, Coordenadora Nacional do CONDEMAT, pelo Luciano Lima Leivas. Esse Luciano Lima Leivas é um excelente profissional, Dr. Luciano Leivas, e Sirlene Luiza Zimmermann, Procuradora do Trabalho e Coordenadora Nacional Substituta do CONDEMAT. Olha só, então assim, são pessoas muito competentes, né, que estão propondo essas alterações. Esse vídeo está longo, peço desculpas, mas é importante a gente saber disso. Então, esse é um dos motivos, eu vou colocar aqui o nome dos procuradores que estão trabalhando nisso: Sirlene Lima Zimmermann, Luiza Zimmermann, perdão. Então, esses são os profissionais que estão atuando nessa área do Ministério Público do Trabalho. Muito interessante isso. É bom saber, né, que o Ministério Público do Trabalho está preocupado com isso. Mas não podemos deixar de observar o seguinte: o gerenciamento do risco ocupacional é um grande avanço quanto à prevenção e saúde do trabalhador. Por quê? Porque ele atua na prevenção de forma continuada, tá? Ele deixou a prevenção do trabalho, a prevenção de acidentes do trabalho, deixou de ser a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais deixou de ser meramente a elaboração e apresentação de documentos e passou a ser um ato contínuo, um ato de melhoria contínua, um ato onde periodicamente as organizações precisam revisar e melhorar as condições do trabalhador, tá? Isso vai trazer muitos benefícios para a empresa, para as organizações, que ela pode inclusive terem os seus fatores acidentários previdenciários, os seus FAPs, reduzidos, tá? Por quê?
pela menor emissão de CATs, ou seja, pelo menor índice de acidentes do trabalho registrados em suas organizações, tá? Então, pessoal, não vamos pensar que vai mudar tudo, vai voltar tudo a ser como é que era. Não. O que esse texto, o que esse documento, o que essa orientação número 30 está dizendo para o Ministério Público do Trabalho, para os procuradores do trabalho, é que eles devem olhar com atenção e propor à comissão tripartite permanente paritária justamente o cuidado, né, na observação de alguns princípios constitucionais do direito. Tá bom, pessoal? Esse é o que eu tinha que dizer para vocês hoje. Agradeço aí mais uma vez a participação de todos. Parabéns aos nossos 100 inscritos no canal. Vamos lá, pessoal, vamos chegar aos 1000 agora, né? Vamos conseguir 1000 inscritos no canal para a gente poder divulgar cada vez mais informações sobre o assunto. E, pessoal, não se esqueçam, né? Se você não conhece ainda o PNQ aí, tá na hora. Tá na hora aqui, aqui vai estar PNQ, tá vendo aí? E aqui, se vocês precisarem de consultoria alguma coisa, essa é a minha empresa, esse sou eu, Nelson Souza Mendes, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro industrial mecânico e professor da ITP de Curitiba. Valeu, pessoal, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos e se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo e comentem esse vídeo. Valeu, galera. Grande abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo, que será em breve.